Muito boa noite, seja bem-vindo ao especial Futebol Clube do Porto deste sábado, neste caso um especial para antever o jogo grande deste fim de semana, um clássico entre Futebol Clube do Porto e Sporting, disputado em Alvalade durante a tarde de próximo domingo, ou seja, até amanhã, a partir das 6 da tarde. E para falar sobre este jogo e outros temas, temos aqui os nossos convidados em estúdio. À minha direita, boa noite, Paulo Bizarro, adepto do Futebol Clube do Porto, também muito conhecedor da história do Clube Azul e Branco. E à minha esquerda, Albertino, ex-jogador do Futebol Clube do Porto, também por isso conhecedor da história e também dos meandros do Futebol Clube do Porto. Obrigado. Para comentarem então a atualidade do Futebol Clube do Porto e do jogo de amanhã, mas antes disso vamos em direto até Lisboa, em contacto com a jornalista do Porto Canal, Ana Filipa Gomes, que acompanhou a viagem da equipa do Futebol Clube do Porto. Boa noite, Ana Filipa. Como é que está a correr então essa chegada a Lisboa? Olá, muito boa noite. Uma viagem que ainda não terminou, faltam cerca de 30 minutos para que este autocarro que vemos agora na imagem, que já não é o autocarro do Futebol Clube do Porto. Houve um pequeno acidente na autoestrada, na zona de Condeixa, com um pneu do autocarro do Futebol Clube do Porto, que obrigou, naturalmente, que os responsáveis azuis e brancos saíssem na saída mais próxima, passa a redundância, para colocar os jogadores em segurança, e com a ajuda da GNR conseguiram parar o autocarro e chamar outro veículo que está neste momento a transportar a equipa até à cidade de Lisboa. Foi um pequeno incidente na zona de Condeixa, obrigou então a essa paragem forçada do autocarro do Futebol Clube do Porto. Depois um novo autocarro acolheu os jogadores, que foram tranquilamente mudando de um para o outro numa zona, como disse, segura, também com a presença da GNR de Condeixa, que fez naturalmente questão de estar presente neste momento de transbordo dos atletas, porque era uma zona de passagem de alguns veículos, para garantir que tudo era feito em segurança. E depois, tranquilamente, o autocarro seguiu a sua marcha até à cidade de Lisboa. Temos agora a oportunidade de ver, estamos a passar na zona do Cartacho, a menos de 50 km da cidade de Lisboa, eu diria, talvez meia hora, menos do que isso, provavelmente a equipa do Futebol Clube do Porto já estará na unidade hoteleira, que também já está pronta para receber os atletas do Futebol Clube do Porto, que chegam com um pequenino atraso à capital portuguesa, mas todos bem e todos também com uma história para contar nesta viagem. Dizia o motorista que em 30 anos nunca tinha acontecido nenhum incidente. A verdade é que aconteceu agora e rapidamente foi resolvido pelos responsáveis do Futebol Clube do Porto. Foi garantida a segurança dos atletas e de todo o staff que está presente no autocarro. E agora seguimos viagem. Daqui a 20 minutos contamos mostrar em direto essa chegada dos jogadores do Futebol Clube do Porto à unidade hoteleira da capital, que os vai receber antes desse clássico com o Sporting. Boa viagem, Ana Filipa Gomes, no que resta então deste caminho até Lisboa, com uma peripécia já, mas rapidamente também solucionado por parte da estrutura azul e branca, com a substituição do autocarro que levava a equipa do Futebol Clube do Porto. E como disse a Ana Filipa Gomes, estão todos os atletas e o restante staff em segurança, isso é o mais importante. Chegam um pouco mais tarde a Lisboa, mas não é significante para o que quer dizer de amanhã, ou seja, a preparação para o jogo frente ao Sporting. Antes dos comentários dos nossos convidados, vamos rever também a conferência de imprensa de Nuno Espírito Santo, que decorreu ao início da tarde deste sábado, antevisão à comunicação social deste clássico entre Dragões e Leões. O clássico joga-se neste domingo em Alvalade e da parte de Nuno Espírito Santo não houve qualquer tipo de trunfos no jogo falado. A expectativa do treinador portista resume-se a um grande espetáculo. A abordagem será a mesma de sempre, que é a única, que é jogar para ganhar. É um clássico, é um dos clássicos, é um dos grandes jogos de futebol português e é isso que vai acontecer. O Sporting Clube de Portugal recebe o Futebol Clube do Porto amanhã às 6 horas. Sinónimo de grande jogo. João Mário já não entra nas contas de Jorge Jesus e a única certeza de Nuno Espírito Santo é que, à imagem dos outros adversários, o Sporting está bem estudado. Para além disso, o treinador do Futebol Clube do Porto sublinha que a sucessão de jogos e a dificuldade do calendário portista está ao nível do plantel azul e branco. O calendário de nós desde o princípio de temporada que sabíamos da exigência do calendário.
temos a consciência e a segurança que o plantel está preparado, é competente e está preparado para este calendário. Jogar Play-off da Champions em agosto, jogar um clássico ainda em agosto, é sinónimo de grande exigência, mas nós estamos preparados para isso e a abordagem é exatamente a mesma que já referi na questão anterior. Em relação às ausências, ou possíveis ausências da equipa do Sporting, não sei. Sei que João Mário não vai jogar, agora não sei muito mais além disso. Agora sei e conhecemos perfeitamente o Sporting, conhecemos profundamente a sua equipa, já foi motivo de análise, já foi motivo de preparação e é assim que abordamos qualquer jogo com qualquer adversário, seja ele quem for, no nosso campeonato ou numa competição europeia. Conhecemos o adversário, tentamos potenciar as nossas qualidades e condicionar a equipa contrária. Sporting Futebol Clube do Porto, terceira jornada da Primeira Liga, este domingo a partir das 6 da tarde em Alvalade, com Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa, como árbitro da partida. Palavras de Nuno Espírito Santo, também falou sobre outros temas. Vamos, dentro de momentos, também ouvir mais palavras de Nuno Espírito Santo, mas para já comentar estas que são concentradas no jogo com o Sporting. Começo aqui pelo Paulo. Não disse muito, não abriu muito o jogo, se calhar até escondeu o jogo para amanhã. Trata-se de um clássico, também as coisas acabam por ser um pouco diferentes dos outros encontros. Jorge Jesus falou mais tarde, disse que os jogos este jogo neste caso, se vai resolver em pormenor, na opinião do treinador do Sporting, que não há favoritos, não há, neste caso também, pelos vistos, de lado a lado, mind games antes do jogo. No fundo, o facto de não falar muito não deixa de ser um mind game. Também não deixa de ser um mind game. E parece-me que é a postura que nós devemos ter neste momento. Ou seja, o jogo é para ser jogado dentro do campo. Quanto menos se falar, quanto menos se especular, até porque temos, e basta ouvir as televisões, não faltam comentários por aí, quando se diz que não há favoritos, claramente há um favorito, pelo que eu percebo, há um favorito que é o Sporting. O que, para nós, é bom. É bom que o favoritismo esteja do lado do Sporting, mas não há dúvida nenhuma que aquilo que eu estou à espera é que seja um jogo equilibrado, como são normalmente os Sporting Porto. Na história diz isso, que são sempre jogos muito, muito equilibrados. Ao fim dos 90 minutos iremos ver para que lado pende a balança. Vamos ver o que é que acontece durante os 90 minutos. Começa amanhã o jogo às 6 da tarde. Albertino, o Paulo a dizer aqui que o favoritismo estará mais do lado do Sporting, também a equipa que joga em casa, tem mais campeões europeus, se formos por aí, também há quem já tenha olhado por esse prisma, agora menos um, o João Mário já não faz parte das contas de Jorge Jesus, mas como é que vê este jogo e também estas palavras de lado a lado? São palavras cautelosas do treinador, do Nuno Espírito Santo, que também concordo com o Paulo, que é cauteloso, porque não pode, digamos, abrir o jogo, não é? É um jogo importante para nós. Estamos num começo muito bom do Futebol Clube do Porto, portanto vamos com tudo para um jogo Sporting Porto que é sempre uma incógnita, não é? Independentemente de qualquer outra coisa, é sempre um jogo entre dois grandes e dois candidatos ao título. Portanto, eu creio que o Futebol Clube do Porto pode ter, neste momento, pode estar com mais moral, digamos, mais moral do que o Sporting. O Sporting tem uma equipa já que vem do ano passado, portanto, a equipa do Sporting é uma equipa que já está mais entrosada do que o Futebol Clube do Porto, mas penso que o Futebol Clube do Porto rapidamente, nestes últimos jogos, não é, nos mostrou que é um coletivo fortíssimo. Portanto, não me parece que o Futebol Clube do Porto tenha grandes estrelas, que a equipa do Futebol Clube do Porto seja uma equipa com grandes nomes sonantes, mas que tenha uma grande equipa de futebol. Que eu penso que isso é a mais-valia e a grande, para mim, o meu otimismo da vitória do Futebol Clube do Porto sobre o Sporting amanhã é o coletivo, digamos, aquele espírito que eles mostraram em Roma e no Rio Ave. E em casa, mesmo em casa com o Estoril, onde aquilo não estava fácil, mas podíamos ter goleado o Estoril, não é? Que no fundo merecemos a vitória. Continuaram a lutar sem lutar sempre e isso é jogar a Porto, não tem as estrelas que devia ter o Porto, mais uma ou outra, agora vai entrar o Oliver, que é uma estrela para mim.
E o Diogo Jota também. E o Diogo Jota. Já vamos falar sobre isso. Mais dois grandes jogadores. E o Porto, as equipas também se fazem com o coletivo, mas também com um ou dois jogadores que mexem aquilo e que fazem magia. Portanto, o Real Madrid, com aqueles dois homens lá na frente, aquilo funciona de outra maneira. Os violinos são Stradivarius, não é? E o Barcelona, com o Neymar e o Messi, também, sem eles, aquilo é diferente. Claro. E o Futebol Clube do Porto não pode ir buscar esses jogadores, mas tem jogadores para fazer magia em Portugal. A opinião do Albertino, Paulo, de facto, há aqui o sublinhado do que foi feito até agora por parte do Futebol Clube do Porto. Estamos no início da temporada, novo treinador, muitos jogadores também novos, alguns que chegaram pela primeira vez ao clube, outros que estiveram emprestados, etc. Mas a ideia e a imagem que têm passado é muito positiva, tanto nos jogos internos do campeonato, como no play-off da Liga dos Campeões, que foi logo um teste muito duro contra a Roma. Sim, sem dúvida. A imagem que esta equipa tem passado, e nota-se isso no Estádio do Dragão, há uma grande agregação dos adeptos a esta equipa. Parece-me que conseguimos uma coisa que é importante. O Nuno Espírito Santo conseguiu desde muito cedo definir um 11 base. E esse 11 base nota-se já um princípio de jogo que, como no jogo em casa que tivemos para o campeonato, as coisas não estavam a sair bem, frente ao Estoril, não estavam a sair bem, mas aquilo que se notou é que havia uma entrega e uma vontade que galvaniza toda a gente. E é isto que todos nós estamos à espera de ver no Porto, lutar sempre até ao fim, e o Nuno Espírito Santo, sabendo também que tinha o play-off da Liga dos Campeões, era muito importante conseguir ter desde cedo um 11 e conseguiu isso. E neste momento nós praticamente sabemos de cor qual é o 11 do Porto e aquilo que eu espero ao longo da época. Obviamente vai haver alterações nesse 11, mas há momentos de forma diferentes também dos são alterações que nós conseguimos perceber a lógica. E isso é muito importante para o adepto, é muito importante para o jogador e, portanto, estamos a ter um início da época forte e, contrariamente ao Sporting, já tivemos provas de fogo. O Sporting ainda não teve essas... Ainda não teve essas provas de fogo. E para amanhã, não se sabem as opções, sabemos que Depoitre está apto, foi dado apto pelo Futebol Clube do Porto, Maxi Pereira naturalmente percebe-se que ainda falta bastante tempo. Na conferência de imprensa foi dito que Oliver pode ser eventualmente opção, o Diogo Jota ainda não é, por motivo da inscrição. Sim. Independentemente disso, esperas o mesmo 11, por exemplo, de Roma, que tenha sido aquele 11 mais... Espero o mesmo 11. Acho que o Oliver é uma opção. Mesmo 11 sem o Maxi, como é? Sem o Maxi, obviamente, com o Lyon à direita, com o Teles à esquerda, o Filipe e o Marcano, o Casilhas, que foi o único que o Nuno garantiu que ia ser titular. Depois é o Danilo, o Herrera e o André. O André Silva na frente e nas alas o Otávio e o Corona. É o que eu estou à espera em termos de 11 inicial. Em relação ao Oliver Torres, acho que vai ser uma grande... Vamos falar do Oliver dentro da... Mas o 11 inicial acho que não vai fugir disso. Muito bem. Albertino, a mesma opinião também, aquele 11 que se viu no final da pré-temporada, também na maior parte dos jogos oficiais? Eu penso que é unânime. Portanto, mexer neste 11 que venceu 3-0 ao Roma, penso que, quer dizer... Não havia necessidade. Não havia necessidade. A equipa que ganha não se mexe. Não se mexe, não há necessidade de mexer naquele 11. E há magia também ali. E há magia ali, só se mexe no defesa direito, no Maxi, porque realmente aquela entrada e pronto, aquela lesão, porque senão ficava o Maxi e ficava toda aquela tropa, não é? Sim. Vai-se mexer ali, é impossível. Pode pôr o Oliver de entrada, mas pode lançar o Oliver de entrada. Quer dizer, não sei, eu não sou treinador, se fosse eu a decidir, não é prémio para estes jogadores, mas sim, quer dizer, os 3-0 em Roma, no Estádio Olímpico. Dão garantias, claro. E é o 11 que está mais rotinado neste momento, sem dúvida alguma. E pegando nas palavras há pouco do Albertino sobre os Messis, os Ronaldos também, não há jogadores feitos, ou com nome feito no mundo do futebol, mas há aqui jogadores, como no passado do Futebol Clube do Porto, que estão a crescer nesse sentido. Era isso que eu... Corona e Otávio têm dado muito nas vias, jogadores em crescendo nesse sentido. A história do Futebol Clube do Porto nunca foi feito de grandes nomes que viessem para cá com grandes nomes. Fizeram-se aqui grandes nomes. E este plantel... Um deles faz 2 anos, curiosamente, exatamente, que é o Deco. E este, que era um perfeito desconhecido, jogava no Salgueiros, portanto, um perfeito desconhecido da maioria dos adeptos. Portanto,
os grandes nomes foram feitos neste plantel. E este plantel tem claramente, na minha opinião, jogadores com muito potencial e que, sabendo o que estão a fazer dentro de campo e bem orientados, que vão evoluir muitíssimo e que eu tenho esperanças que cheguem a patamares de excelência ainda durante esta época. E esse também é o ADN, como se costuma dizer agora, do Futebol Clube do Porto. Não ter grandes figuras, jogadores de cartaz, apesar de termos, por exemplo, Iker Casillas, que acaba por eu ser, não é? Uma lenda do futebol mundial, mas jogadores que crescem e que se tornam esses grandes nomes. O Albertino também vê aqui a possibilidade da imagem do passado. Sim, do passado, o Falcão, do Martínez e de outros jogadores que nós... Mas Deco, não saímos daqui. Né? Portanto, jogadores que vieram até que não se badalou muito a transferência deles, não é? Até vinham e só se sabia no dia que eles assinavam. Hoje até já se sabe um pouco antes. Mas nos tempos idos, não há muito tempo, há muitos anos atrás, nós nem sabíamos que estavam a negociar X jogador. O Futebol Clube do Porto era um cofre, não é? Os tempos agora também são diferentes, a internet e tudo mais. Hoje já sabemos mais, porque se vai contratar, depois também. Até fugiu, não fugiu, vem, não vem e tal. Hoje já se consegue uma coisa. Porque o Futebol do Porto ia buscar jogadores de grande categoria, não tendo fama, não sendo umas estrelas mundiais. Portanto, jogadores que o Futebol do Porto sabia que eram de grande valia, não é? E que hoje aqui o Porto, eu estou a dizer que o Futebol Clube do Porto não tem estrelas, quer dizer, para já. Não é? Ao nível do Ronaldo e do Messi, até ao nível do Ronaldo, tirando eles, penso que é quase impossível. Dificilmente lá vão. Mas podem vir, como o Paulo estava a dizer, e bem, podem vir a ser grandes estrelas. Não é? Há aqui jogadores de... Temos o Otávio, que tem muito potencial, obviamente, é um jogador cheio de potencial. O próprio Corona também, e vê-se este ano um Corona diferente, para muito melhor do que aquilo que nós estávamos habituados a ver. O próprio André está numa fase de crescimento e parece-me que pode ser um jogador fulcral nesta equipa do Porto. O Oliver, que já conhecemos, vem com mais um ano, com mais experiência, portanto a nossa exigência vai ser ainda maior perante ele e ele tem toda a capacidade para responder a isso. Portanto, acho que temos ali um núcleo de jogadores para evoluir. O André Silva. Pois, ali no meio campo vai ter para entrar o Oliver, tem que sair ou o Herrera ou o André, porque não me parece que haja ali espaço para... Mais um. Pode jogar também um bocado encostado a uma das linhas. Sim, pode encostar. Otávio, mas eu gosto mais dele ali a 10, digamos. Mas o importante aqui é nós percebermos que não sou treinador. Nós não jogamos só com 11. Não, treinador é. Sim, mas... Nós não jogamos só com 11, portanto todos os jogadores são importantes virem para o plantel que tragam. Claro. Quanto mais problemas deste género... é isso. E também é importante percebermos a dinâmica de um jogo como este. Falávamos sobre um clássico é sempre um jogo diferente. Sim, sempre. Teve em vários? Teve em vários, é sempre diferente, porque mesmo é o stress, é o querer, são os candidatos, aqueles três grandes. Os jogos entre os três grandes são completamente diferentes de jogar contra o Passos Ferreira, ou contra o Rio Ave, ou contra o Clube. Até os próprios adeptos não é diferente para vocês ir ver um jogo, portanto, para os jogadores também é. Para nós aquilo, para os jogadores do Futebol Clube do Porto, amanhã é um jogo da vida deles, como foi o jogo de Roma. Vão entrar com tudo para vencer o jogo. Ninguém facilita, todos querem jogar. Portanto, o miúdo que chorou no banco, Rubem Neves, que chorou e tal. Chorou bem, pá, porque muitos acharam que ele não devia chorar para as câmaras. Acho que sim, pá. Então, tinha ali muita vontade para entrar. Tinha para jogar. Eu não gosto de ver jogadores no banco a rirem-se, pá. A rirem-se, é palhaçada. E, quer dizer, o Sr. Pedroto não permitia, e outros treinadores mundiais não permitiam que não se permite que no banco se esteja com os coisas a ouvir música. Não é permitido, no Futebol do Porto eu nunca vi isso, mas no banco tem que estar todos concentrados, todos a viver o jogo. Não só os 11 que estão lá dentro, mas todos os outros para quando ele for chamado, ele sabe o que vai fazer, ele sabe como é que está aquilo, não é?
Claro. Portanto, o Rui Neves chorou, eu vim aqui buscar o Rui Neves, não sei porquê, mas... Rubem Neves. O Rubem Neves vim buscá-lo, não sei porquê, mas para mostrar a mística. Ali a vontade de querer estar dentro da equipe. E eles, de certeza absoluta, foram para o banco. Neste momento são capazes até de concordar em ir para o banco todos, porque eles vêm de uma exibição fabulosa, de um resultado espetacular, não é? E, portanto, os jogadores que vão para o banco sabem que, à partida, que aqueles merecem estar lá dentro amanhã. Aqueles 11 que venceram em Roma, não é? Mas tem tudo a ver com coerência. Havendo coerência, tudo é mais fácil de gerir. E acho que o futebol às vezes não é muito coerente também nos resultados. E acho que o Nuno Espírito Santo tem sido muito coerente nas decisões e nas opções que tem tomado. E é importante também ter os pés bem assentos no chão. O Albertino fala, e com razão, do jogo com a Roma. É um jogo empolgante que motivar demais. Pode ser também um problema para a equipa? Estar demasiado confiante que se conseguimos vencer a Roma e daquela forma no Olímpico de Roma, agora também vamos conseguir vencer. É melhor, é melhor estar confiante do que estar desanimado, triste e aborrecido de derrotas. Se tivéssemos sido eliminados pelo Roma, a pressão era outra. Era pior, estávamos tristes. Não é? Entrar no campo triste não é bom. Temos que entrar felizes. Quanto mais feliz o jogador estiver, ele melhor joga. E é também, Paulo, a tua opinião, como o Albertino disse, que o Futebol do Porto vai entrar como contra a Roma forte, com a convicção de que as coisas vão correr bem em Alvalade? Sim, vai entrar forte e com a mesma concentração, que isso é fundamental, sabendo o que tem que fazer, que também é uma coisa que se tem notado neste momento, é que todos os jogadores do Porto sabem exatamente o que têm que fazer. Podem às vezes não o conseguir, mas sabem o que têm que fazer, e depois também têm a noção que se vai disputar um jogo que, independentemente para que lado a balança pender, é sempre um jogo muito equilibrado. Aliás, a história mostra-nos, nos últimos 30 anos, que não há grandes resultados desnivelados entre o Sporting e o Porto em Alvalade. E depois também há aqui um desafio que se pode colocar aos jogadores. É verdade que se nos anos 80 e nos anos 90 o Porto teve alguma supremacia nos jogos em Alvalade, a partir deste milénio os jogos têm sido muito equilibrados. O Porto já não vence lá desde 2008, 2009 e, curiosamente, se temos alguém no grupo de trabalho que se lembra e que viveu essa vitória, é o nosso treinador, que nesse jogo foi o nosso guarda-redes, o Nuno. Mas também, lá está, apesar de nós dizermos já não ganhamos lá há muito tempo, já não ganhamos lá há 7 épocas, tem sido um campo difícil para nós. É verdade que tem sido um campo difícil para nós, mas nós lá também temos sido difícil para eles, porque nos últimos 7 anos, no fundo, há 4 empates, portanto o Porto também costuma criar grandes dificuldades em Alvalade. E aquilo que eu estou à espera, efetivamente, é de um jogo equilibrado, e estou à espera, eu há um bocado disse, eu, enquanto portista, acredito que o Porto é favorito. O que eu ouço por aí a dizer é que são 60-40, eu acredito que o Porto tem tudo para chegar lá e ganhar, e acredito que isso possa acontecer. Porque o jogo vai ter que ser encarado como um jogo grande, tal e qual como foi o jogo da Roma. E uma nota que se pode colocar aqui é também dar os parabéns para já ao Nuno pelo trabalho que tem feito, não é? Porque creio que isto tudo, não é, se deve ao treinador. O treinador tem sido competentíssimo, tem sido um treinador que a mim não me surpreendeu muito, porque ele fez um bom trabalho no Rio Ave e fez um bom trabalho em Espanha, portanto não me surpreendeu muito, mas eu não estava à espera assim de coisa tão boa. Francamente não estava. Até estava os mesmos jogadores do ano passado, né? Com a entrada pessoal na altura, do Filipe. Dos jogos, três jogadores, Filipe, Alex Telles, Alex e tal, defesa esquerda, e o Otávio e tal. Regresso, é mais ou menos. Nunca tinha jogado na equipa principal. Sim, mais ou menos os mesmos jogadores do ano passado. E aquela fase final do ano passado não foi nada agradável para nós, não é? Aqueles últimos jogos. Mas isso prova exatamente a importância que tem num grupo de trabalho o treinador. Isso. E salientar o Nuno, que eu gostava de dar esta nota para o Nuno, porque só com um bom treinador, só com um grande treinador é que se consegue fazer isto. Não é com sei lá, um treinador. Pronto, tem que ter, não vou mencionar nomes de treinador, porque isto... Um treinador que também conhece bem a realidade do futebol. Conhece o Futebol Clube do Porto, esteve cá a trabalhar, conhece a direção do Futebol Clube do Porto, conhece a massa associativa, conhece os adeptos, e cheira, tenho o cheiro do FUCP,
do nosso grande clube. Daí também é mais fácil para ele do que para os outros que estiveram atrás, não é? Para o espanhol e depois para o José Peseiro. Que nunca tinham estado cá, portanto, para eles isto tudo novo. Ele não, quer dizer, ele entrou aqui sabendo tudo, os segredos todos da casa, digamos. Não só ele, também a equipa técnica, a restante equipa técnica bem conhecedora. Mas, Albertino, parabéns para ele. Como disse o Paulo, não está fácil nos últimos tempos de ter bons resultados em Alvalade. Sim. E o Albertino é alguém que nos pode falar bem nisso, não é? Porque eu até tenho aqui, a 24 de agosto de 1980, fez anos recentemente, há 3 dias atrás, uma vitória sobre o Sporting Alvalade, não neste estádio, mas no anterior. Com 2 golos. Com 2 golos. Um golo de Adelino Teixeira e o outro do Albertino aos 60 minutos. O Sporting também marcou Manuel Costa, mas a vitória foi portista. E é importante repetir isso amanhã. Não, nem que seja aos 91, não é? Aos 92, que agora aquilo pode... Estávamos já com 10, nesse jogo jogámos com 10. Foi expulso o Romeu. Foi uma fase difícil e no início... Fase difícil era o que eu ia dizer, quer dizer, esse foi o primeiro jogo... 24 de agosto foi o primeiro jogo campeonato. Abrimos o campeonato depois de uma pré-época que não há memória em Portugal e no mundo, não sei se existe uma pré-época destas, que é 20 jogadores abandonam o clube nos dissidentes. Sim. Portanto, aquilo foi, não abandonam o clube, quer dizer, isto não é bem assim. Quer dizer, há ali uma divisão. Há ali uma divisão e os jogadores, 20 jogadores, e eu fiz parte desses 20, dos dissidentes, que não concordámos com muitas coisas lá dentro. Pronto, e 20 dias estivemos a treinar sozinhos. Tínhamos uns treinos do professor Hernani Gonçalves, mas pouca coisa. Portanto, andámos ali 20 dias. Eu vou aplicar uma palavra que gosto muito, uma frase que é papar moscas. E quer dizer, não tivemos aquela pré-época que teve o Sporting, não é? Tudo bem, tudo calmo, nós tínhamos tínhamos a polícia atrás de nós a querer nos bater, os sócios e tal, também tínhamos adeptos que estavam por nós, mas era uma divisão. E vamos para o Alvalade com um espírito de agarrar a vitória. Foi para isso que nós fomos para lá. Nós sabíamos que tínhamos que vencer aquele jogo até para moralizar a massa associativa do Porto, porque estava dividida. Portanto, esse jogo foi um jogo atípico, foi um jogo, como dizem a malta, os homens do Porto, violento. Foi muito violento aquilo. Pronto, eu tive a sorte de marcar o segundo gol da vitória, que é sempre algo bonito. Com 10 jogadores, o Romeu tinha sido expulso, ficámos com 10, aquilo 1-1 e tal, e aos 60 e não sei quantos minutos. 60 mesmo, precisamente 60 minutos. 60 Pelo menos é o registro que há, não estava lá, não sei. E eu sei quem foi o guarda-redes, foi o Fidalgo, de vez em quando até lhe digo, pronto, algumas coisas bonitas para ele desse gol. E gosto. E então... É preciso esse espírito, de facto. Esse espírito, esse é que é o grande espírito, esse que fomos para lá. Eu tenho certeza que estes jogadores do Futebol Clube do Porto têm esse espírito. Não tiveram os dissidentes, mas têm as grandes vitórias, estas grandes poderosas vitórias. Mas esta última foi uma vitória poderosíssima, não é? Não é a mesma coisa ganhar eliminar o Roma, um clube que está a treinar há 6 meses ou 7, preparado para ir... há 8 meses foi isso que disse Spalletti, para este momento. Para este momento. Com 500 milhões de... 500 milhões. Esqueceram-se que a malta do Porto não brinca. A rapaziada não brinca. Pá. E então chegaram lá e catrapimba em cima deles e eles começaram a pontapé. O capitão da equipa deles, que até devia ter juízo, não é? O capitão... Zé Rossi. Que devia até, já tem experiência suficiente para não... Mas também é verdade que o próprio jogo que o Porto estava a fazer e a forma como estava a jogar também tem influência nesse tipo de atitudes. Porque a questão é, quando nós dizemos que tiveram 2 atitudes impensáveis que dão em expulsões, é uma verdade. Mas tiveram porque o jogo não lhes estava minimamente a correr de feição. Claro. E isso se deve à postura que o Futebol Clube do Porto estava a ter. Desde o início da partida. Desde o início da partida. Porque, provavelmente, se o Porto não tivesse entrado como entrou, não tivesse a controlar o jogo como estava a controlar e a manietar aquele meio-campo da Roma, essas situações não teriam acontecido. Eles não tinham bola, a bola estava no Porto, o Porto jogava com calma, contra-atacava com precisão. E então baralhou a cabeça dos italianos, como o Paulo dizia bem, os italianos não estavam à espera daquilo.
E amanhã há do outro lado não Spalletti, mas Jorge Jesus, um treinador conhecedor, com provas dadas, muito elogiado pela generalidade do futebol e também conhecedor pelos detalhes. Ele fala dos pormenores, que o jogo pode-se resolver nos pormenores, quando muitos outros dizem que Jorge Jesus também é um treinador de pormenores, um treinador em termos defensivos muito seguro. É preciso também o Futebol Clube do Porto a fazer aquilo que fez à Roma, neste caso ao Sporting, para conseguir também dar a volta? O treinador no Espírito Santo disse há pouco, nós ouvimos agora, que tinha estudado bem a equipa do Sporting. Portanto, se estudou bem, já deu o sistema, já deu... O que me parece é que o Porto, neste jogo com o Sporting, e isto é a minha opinião enquanto adepto, é a análise que eu faço, é que o Porto neste jogo com o Sporting tem aquilo que eu disse há um bocado. Já passou uma prova de fogo, o Sporting não passou. Portanto, neste momento esta equipa, apesar de ser nova, tem mais certezas do seu valor e do que pode fazer do que a própria equipa do Sporting. E depois tem outro fator que, por incrível que pareça, embora se diga que a equipa do Porto tem muito mais alterações num 11 inicial ou num hipotético 11 inicial que o que tem o Sporting, é verdade, mas também é verdade que é uma equipa neste momento muito mais estabilizada em termos emocionais do que é a equipa do Sporting. A equipa do Sporting vai jogar sem o João Mário, como já aconteceu na última jornada. Isso é positivo para o Porto ou não? É claramente um grande jogador? É claramente um grande jogador. Há quem prefira jogar contra os grandes jogadores. Estejam lá eles todos e o futebol. É claramente positivo para o Porto, obviamente que o João Mário é um grande jogador, mas o problema do João Mário é substituído por outro. Agora, podemos ter lá jogadores que também estão numa fase complicada neste momento ainda, como é o caso de Slimani. Isto mexe, quer se queira, quer não, como pode ser o próprio caso de um Adriano ou até de um Rui Patrício, situações que no nosso lado estão completamente resolvidas. É verdade que o mercado não fechou, é verdade que há jogadores que podem sair, mas aquilo que vai transmitindo para nós adeptos, e acredito que possa ir do grupo também, é que aquele núcleo duro não vai mexer até o final do mercado. Foi a garantida também dada pelo Presidente Pinto Costa. Exceptuando uma cláusula de rescisão, uma coisa extraordinária, e portanto isso dá à equipa uma estabilidade grande, suportada na grande exibição de Roma, e portanto esses dois fatores em termos psicológicos podem ter influência, e lá está, e o jogo pode efetivamente resolver-se por menores. A maioria dos Sporting Porto são resolvidos por pequenos pormenores. Albertino, de facto, os treinadores preparam as equipas, mas quem faz o jogo são os jogadores. E estas pequenas coisas, estes pequenos detalhes podem mexer. Estes pequenos detalhes é que se conseguem as vitórias. Não é? Estar atento a tudo, aos cruzamentos, aos cantos, às bolas paradas, não é? Aos livros, aquela coisa toda, quer dizer, não pode haver ali, são 90 minutos de olho aberto. E parecem ser dois treinadores, Jorge Jesus já conhecemos há mais tempo, Nuno Espírito Santo tem uma carreira mais curta, mas muito minuciosos no que diz respeito às bolas paradas, pelo menos. O Jesus é um treinador de altíssimo nível em Portugal. Não é um treinador, muita gente não gosta dele, mas é um treinador que já deu provas de grande capacidade. E é um estudioso desta coisa. No caso dele, outras coisas falhar, mas ele também, para treinador, não precisa de ser formado em nada. Precisa de ser formado no futebol. E o Jesus é um treinador, eu vou chamar perigoso, entre aspas. É perigoso porque ele estuda meus adversários também, e coloca as equipas em campo a jogar bem. Com muita intensidade. Correm todos também, ele não os deixa parar. Os jogadores do Jesus não estão parados no campo. Eles correm todos, eles lutam. Portanto, aquilo vai ser... Os jogadores do Porto também correm. Temos um Nuno que também lhes dá... Exige a mesma situação. Exige a mesma coisa. E aqui nesse particular, espera-se um jogo muito intenso, por isso, e acho que sim, que também têm essa opinião. O Futebol do Porto vem de um jogo durante a semana, também muito intenso, Liga dos Campeões, com a viagem inerente, a viagem de Itália, poderia ser mais longa. E esta agora do Furo. E agora também. A equipa, segundo o Nuno Espírito Santo, está pronta. Acreditam também que, até pela motivação, pela condição de vencedores frente à Roma, que não haverá esse problema? Eu acho que sim, eu acho que está prontíssima. Eu acho que eles estão como eu, à espera de que comece o jogo. Porque isto agora mexe muito por dentro. Mexe muito.
Isto agora estamos à espera que comece o resto do jogo. Portanto... Temos vários casos onde a questão psicológica tem uma influência enorme e, portanto, acho que o facto do Futebol Clube do Porto ter jogado na terça-feira e este jogo ser domingo, deu mais que tempo, não vai ter a menor influência em termos físicos no desenrolar do próprio jogo. Quer dizer, o jogo vai decorrer dentro do que tiver que decorrer, mas não vai ter a ver minimamente com questões físicas, porque a questão mental neste momento do Porto ultrapassa tudo isso depois deste grande objetivo atingido, que era efetivamente o primeiro grande objetivo da época, e que independentemente do que aconteça daqui para a frente, este objetivo foi conseguido. E isto traz uma moral extraordinária e qualquer menor rendimento que pudesse haver em termos físicos. Em qualquer grupo do futebol, as vitórias moralizam e as derrotas afundam. Em qualquer grupo do mundo. Social também, não é? Social também. Seja no que for, a vitória é sempre uma vitória. Quando é uma vitória desta contundente e sem margem para dúvidas, e como às vezes em brincadeira digo, um esmagamento, esmagamos os italianos, esmagamos. Mas aquilo é esmagar, no estado olímpico 3-0, expulsos e não sei quantos, aquilo é... Da mesma forma autoritária como o Porto, que isso também me admirou e que mostra que a equipa já está madura e sabe o que quer fazer. A forma autoritária como após ficar a jogar contra 9 e a ganhar 1-0, seria natural e muita gente não entendeu, estamos a jogar contra 9, vamos para cima deles. A verdade é que estava muita coisa em jogo. A verdade é que se parte o jogo num contra-ataque, pode-se deitar tudo a perder e dificultar as coisas. E a forma como o Porto foi calmamente e paulatinamente cercando a equipa da Roma, trocando a bola, fazendo-os cansar, controlando o jogo, sabendo que a qualquer momento podia matar o jogo, demonstrou já muita maturidade daquele 11 e que sabiam exatamente o que queriam e estavam muito concentrados no que estavam a fazer. Deve só um treinador. Claro. Tem-se que tirar o chapéu neste momento ao Nuno Espírito Santo. Muito bem. Estamos a falar aqui do Futebol Clube do Porto, naturalmente dos jogos de amanhã, mas nos últimos dias também tem sido notícia a chegada de dois elementos, Oliver Torres e também Diogo Jota, já foram mencionados aqui, e não passaram ao lado da conferência de imprensa de Nuno Espírito Santo, que abordou a chegada destes dois novos elementos. Recebemos o Oliver e o Diogo, são dois jogadores que se incorporaram agora ao grupo. O que acrescentam é qualidade, é competitividade interna e acrescentam acima de tudo o que é a nossa ideia de grupo, que todos estamos para ajudar, todos são importantes, temos mais duas opções, não são todas, as duas não são amanhã possíveis, só o Oliver é que poderá incorporar-se à equipa amanhã, vamos decidir o que vamos fazer, mas realçar isso, são dois jogadores que chegam, dois jogadores que já nas primeiras conversas enquanto clube mantivemos foram nomes abordados, estão connosco, vêm ajudar. Palavras de Nuno Espírito Santo sobre os dois mais recentes reforços. Há pouco já falámos um pouco de Oliver Torres, também Diogo Jota, que é o mais recente de todos, que jogou no ano passado no Passos Ferreira, transferiu-se para o Atlético de Madrid e voltou para Portugal e para a sua cidade, neste caso para a cidade do Porto. Paulo, acrescenta-se qualidade e isso também é sempre bom. Também motiva, também acaba por motivar os adeptos e também a equipa. E a própria competição interna, que é fundamental haver num plantel. O Oliver é um jogador com provas dadas já no Futebol Clube do Porto, apesar de tudo a própria época passada não foi assim uma época tão má, é um jogador que está pronto claramente a jogar a qualquer momento. Eu só tenho dúvidas, acredito que amanhã possa entrar durante o jogo. Sim. Não acredito nunca que possa ser titular, por o que isso poderia transmitir em termos de mensagem de grupo, porque efetivamente temos uma equipa feita, mas claramente com o passar do tempo vem a paragem do campeonato, vai haver tempo para muitos deles que não vão às seleções poderem estar juntos, trabalharem os processos que o Nuno quer e rapidamente acredito que o Oliver indiscutivelmente vai ter lugar nesta equipa. O Diogo Jota é um jogador novo, em termos de idade também, fez uma época extraordinária no Passos de Ferreira. Vamos ver como é que se adapta a um grande clube, porque é completamente diferente estar a jogar num grande clube. O potencial está lá. Acredito que se possa adaptar rapidamente, tem 19 anos e é um jogador que o Porto também lhe dá uma mensagem de confiança que
é um jogador de aposta imediata e, portanto, acredita no jogador, porque se o jogador vem com um empréstimo de 1 ano, não podemos estar a dizer um jogador que vai jogar aos poucos, que vai entrar aos poucos, que vai fazer 2 ou 3 jogos, que vai jogar umas taças. Não. É uma aposta para acrescentar valor ao plantel, vai-lhe ser dada essa oportunidade e ele, com a classe que tem, terá forçosamente que agarrar. Albertino, já falou há pouco de Oliver e pode voltar a pegar nesse tema, mas também Diogo Jota, são os 2 reforços, é sempre positivo, os jogadores de qualidade, inquestionável, jovens. E o Oliver, na minha opinião, amanhã vai jogar. Quer dizer, não sei se vai jogar 10 minutos, se vai jogar 30, mas acho que vai jogar, porque é um craque. E estes craques têm que ter minutos, têm que começar a perceber um bocado alguns jogadores que ele não conhece, não é? Não estão cá todos os que estavam há 2 anos. A grande maioria são novos. Sim, a maioria são novos, portanto ele tem que se adaptar. E seja o resultado que seja, a não ser que seja, não é? Eu não sou o Nuno, quer dizer, eu estou a meter na vida dele, dada a minha opinião, mas penso que é um dos jogadores para entrar. Portanto, será um dos jogadores que amanhã... Até porque em termos físicos, tanto um como o outro, o Diogo Jota não pode jogar por questões burocráticas, mas tanto um como o outro fizeram a pré-época com o Atlético de Madrid, em termos físicos não estiveram parados, digamos claro, assim. Não? Estão bons, estão ao nível dos jogadores do Porto, não é? Dos colegas, portanto, falta-lhe a ele conhecimento de alguns jogadores que não conhece, não é? As dinâmicas e tal, que isso é fundamental. Quer dizer, entrar numa equipa que eu não conheço nenhum jogador e chego lá e vou logo ao primeiro jogo já com eles, ou qualquer jogador fica um pouco atordoado, não é? Eu acredito que o Oliver possa estar nos 18. Isso acredito claramente. Sim. Depois o poder entrar ou não poder entrar vai depender muito das circunstâncias do jogo. Qualidade ele tem, não é isso que está em causa neste momento, está em causa, chegou há 2 dias. E é como o Albertino diz, há que conhecer dinâmicas, conhecer colegas, isso tudo é fundamental. Mas, acima de tudo, são jogadores até pela paragem do campeonato, para das seleções, mas mesmo que não houvesse essa paragem de integração fácil, pela qualidade que têm, e porque percebemos do Oliver, até porque já representou o Futebol Clube do Porto, mas o Diogo Jota, até na entrevista que deu ao Porto Canal, a sublinhar que o estilo dele estava de acordo com o tipo de extremos que o Futebol Clube do Porto tem agora, neste momento, com o Nuno Espírito Santo, ou seja, também é um conhecimento do jogo que se calhar não é normal para um jovem de 19 anos E que se percebe claramente, quer num, quer noutro, e especialmente no caso do Diogo Jota, que eram jogadores que de alguma forma já previam que este desfecho pudesse vir a acontecer. E, portanto, já se estavam mentalmente a preparar e a seguir a própria equipa, a perceber as dinâmicas da própria equipa, a seguir os jogos de uma forma diferente, não como mero espectador, mas a pensar, eu amanhã posso estar ali. E isso não é ali que eu quero. Ele pensa assim, é ali que eu quero jogar. O jogador, o Oliver. Sim, ele disse que estava há 4 meses à espera. Aliás, ele desde que saiu pensava na altura que ia se ingrar de vez do Atlético de Madrid. Ainda assim acompanhava na mesma Futebol Clube do Porto como adepto, disse o próprio. E claro, há 4 meses atrás, com as dinâmicas diferentes também dele no próprio clube, esperava por uma chamada de Portugal. Pois, e ele deve pensar qual é o lugar que ele mais gosta de jogar, que ele mais rende, não é? Porque isto do futebol também é um bocado isso, não é? Portanto, não se pode colocar jogadores, não é? Em posições deslocadas, quer dizer, eu penso que o Oliver já está a pensar no seu lugar. Quer dizer, é preciso perguntar-lhe a ele, mas ele provavelmente não vai dizer, não é? À imprensa não vai dizer, se a não ser em casa, aos amigos. Gostava de jogar ali a 10, gostava de jogar mais à frente, não é? No lugar naquela ala esquerda, por exemplo. Isso acaba por ser uma das funções hoje em dia do treinador, ou seja, muitas vezes nós dizemos que este treinador gosta de jogar em 4-4-2, 4-3-3, seja o que for. A mais-valia de um grande treinador é pegar num plantel, ver as características dos jogadores que tem e criar um modelo de jogo em função dos jogadores, porque, como o Albertino diz, um jogador fora da sua posição rende muito menos e, portanto, é potenciar ao máximo os ativos que tem no clube. Parece-me que o Nuno é um treinador capaz de poder fazer esse trabalho, porque a verdade é esta. Tem demonstrado essa sagacidade também? Eu acho que sim. Nós temos falado, há um bocado o Albertino a falar no Jorge Jesus como grande treinador, estamos a falar no Nuno Espírito Santo como grande treinador. A verdade, e então no nosso caso do futebol português, é que o futebol português, felizmente, nos últimos anos, em termos de treinadores, evoluiu muito. Tem
imensos grandes treinadores. Depois, o que diferencia um grande treinador de um excepcional treinador é a vertente psicológica, a forma como atua perante o grupo e a forma como tira o máximo de sumo e de proveito do próprio grupo. E é isso que eu acredito que o Nuno tem a capacidade e tem demonstrado no Espírito Santo para levar a efeito. Muito bem, muito obrigado ao Paulo e também ao Albertino pelos comentários. Vamos seguir com a atualidade. Convido-vos também a acompanhar a atualidade do Futebol Clube do Porto, porque amanhã não joga só a equipa principal de futebol, ainda que a atenção esteja naturalmente mais virada para a equipa orientada por Nuno Espírito Santo. Também a equipa B dos Dragões joga às 4 da tarde frente ao Friamundo e, na opinião de Luís Castro, a equipa do Friamundo é bastante combativa e conhecedora do jogo. Friamundo Futebol Clube do Porto, o que é que espera deste jogo? Um jogo difícil, um jogo contra uma equipa que se assume sempre como uma equipa boa do campeonato, pelos jogadores que tem, também pelo seu treinador. Uma equipa que normalmente nos habitou a trabalhar muito ao longo dos jogos de forma organizada e a dificultar muito sempre a tarefa dos seus adversários. Portanto, um jogo tremendamente difícil, grau de dificuldade elevado. A classificação das duas equipas, o Futebol Clube do Porto está cá em cima na classificação, o Friamundo está em baixo, isso poderá ter alguma influência neste jogo? Não olho minimamente para as classificações na fase inicial da época e numa fase mais adiantada costumo olhar, mas de uma forma por curiosidade, porque normalmente aquilo que a segunda liga me foi dizendo ao longo dos tempos de treinador é que todos os jogos são difíceis e não há nenhuma equipa que antes do jogo se mostre mais acessível que as outras, e neste caso em particular o Friamundo, na minha opinião, tem o Carlos Brito, é um excelente treinador e que organiza muito bem as suas equipas e que planeia muito bem os seus jogos, e os jogadores do Friamundo são jogadores de muito valor nesta segunda liga, e muitos deles com o potencial de jogar numa primeira liga. Portanto, a classificação para mim não tem o mínimo de interesse olhar para ela neste momento. O Futebol Clube do Porto vem de 3 vitórias consecutivas, isso pode também ser um indicador de que a equipa já se começa a aproximar da ideia que pretende para este Futebol Clube do Porto? Não é por termos ganho os 3 jogos que a equipa se mostra mais identificada. A equipa mostra-se identificada através daquilo que faz em campo. E aquilo que fez no último jogo está mais perto, embora muitos erros tivéssemos cometido em termos individuais. Há jogadores que claramente têm que melhorar muito e que muitas vezes transparece para o interior como se tivessem feito um jogo fantástico. Ainda estão muito aquém daquilo que é exigível para jogarem numa segunda liga, embora eu acho que estão no caminho correto. Estamos aquém daquilo que podemos valer daqui a umas semanas em cima deles a nível do trabalho. Agora que estamos melhores que o primeiro jogo, estamos, e mal era que não fosse assim. As equipas trabalham para se irem desenvolvendo. Agora, nós, como todas as outras equipas, estão neste momento a disputar os campeonatos nacionais. Claramente estamos todos aquém daquilo que podemos fazer lá mais para a frente. Luís Castro a falar sobre o jogo deste domingo frente ao Friamundo. Há também jogo de manhã por parte do Sub-15, jogo de estreia no campeonato, frente ao Fiens, em Santa Maria da Feira. E também jogo de estreia para o treinador dos Dragões, José Conceição. O Futebol Clube do Porto demorou apenas 5 minutos a colocar-se em vantagem no resultado frente ao Padroense. Xavier, na recarga um remate de Madi, inaugurou o marcador. Era o primeiro golo de Xavier com a camisola do Futebol Clube do Porto, ele que na temporada passada alinhava na Académica. O Padroense empatou aos 29 minutos, arrancada de João Pinto pela direita. O extremo foi mais rápido que Diogo Leite e o lance acabou com a bola no fundo da baliza de Diogo Costa. A fechar a primeira parte, Madi voltou a colocar os Dragões em vantagem. Remate com o pé direito, Marcelino ainda se esticou, mas não conseguiu evitar o 2-1 com que as equipas foram para o intervalo. E tal como no primeiro tempo, os Dragões não demoraram a chegar ao golo na segunda parte. Logo aos 50 minutos, foi novamente Xavier, desta vez assistido por Generoso, a ampliar o resultado para 3-1 e avisar assim da partida. Na jogada seguinte, reduziram os visitantes por intermédio de Tiago Carneiro, num remate desferido no coração da área portista. E quando o relógio marcava 1 hora de jogo, Madi foi travado em falta dentro da grande área por Marcelino, que viu cartão amarelo. O guarda-redes do Padroense ainda assim redimiu-se ao defender o penalti, cobrado por Ayoub. A vantagem de um golo manteve-se até aos 85 minutos, altura em que Idrissa Sambu entrou na área do Padroense, passou por Marcelino e de calcanhar fez o 4-2 assistido por Moreto Cassamá.
Os papéis inverteram-se 2 minutos depois e Drisa assistiu Moreto, que fixou o resultado final em 5-2 a favor do Futebol Clube do Porto, que assim mantém a liderança isolada da zona norte do Nacional de Sub-19, com 12 pontos. Como percebeu, não falamos do Sub-15, mas sim do Sub-19. Estes também já foram Sub-15 há uns anos atrás. Vitória do Futebol Clube Porto frente ao Padroense no jogo da 4ª jornada do Campeonato Nacional. A equipa de António Folha, o treinador dos Dragões, bicampeões nacionais, leva 4 vitórias em 4 jogos, em 12 pontos também conquistados. Voltamos agora ao tema dos Sub-15, que se estreiam então amanhã frente ao Fiens, em Santa Maria da Feira, e o treinador também se estreia. Ao leme desta equipa é José Conceição. Este fim de semana começa a nova temporada do Sub-15 do Futebol Clube do Porto e com um novo treinador. José Conceição é quem tem agora o desafio de fazer crescer os jovens talentos deste escalão e também de ter uma equipa competitiva desde a primeira fase da competição, que até costuma ser acessível para o Futebol Clube do Porto. Mas é mesmo essa ideia que José Conceição quer afastar do pensamento dos jogadores. Esse relaxamento que causa essa percepção errada de que é fácil, no futebol não é nada fácil, e causa nos miúdos, para além disso, um relaxamento que se traduz numa falta de qualidade e de intensidade no trabalho. É algo que nós não queremos nem vamos deixar que aconteça com o nosso grupo. Vamos estar atentos e renovar a nossa ambição semana após semana. Todos os jogos começam 0-0 e nós vamos ter que construir o resultado. Eles estão focados nisso e nós queremos naturalmente, nesta primeira fase, para além de dar continuidade ao crescimento deles, impor desde logo uma posição forte neste Campeonato Nacional de Sub-15. Os Dragões vão começar esta caminhada da primeira fase em casa do Fiens e claro que não há nada melhor que começar com uma vitória e com uma boa exibição, mas do outro lado vai estar uma equipa que quer ser a sensação da jornada inaugural. É a primeira jornada do campeonato, há da nossa parte e naturalmente da parte das outras equipas também uma ilusão muito grande e nós temos de ter a atenção redobrada porque seguramente o Fiens vai querer surpreender, como qualquer equipa quer fazer a surpresa da jornada contra o Futebol Clube do Porto. Agora nós estamos focados no nosso trabalho, sabemos o que temos que fazer e vamos estar atentos e ambiciosos em todos os jogos desta primeira fase. A abrir o campeonato Sub-15, o Futebol Clube do Porto vai visitar o Fiens este domingo às 11 horas da manhã. Muito bem, então também as antevisões feitas. Obviamente, Paulo e Albertino desejam vitórias do Futebol Clube do Porto nos vários escalões. Em tudo. É tudo mesmo. Tal como aconteceu hoje, e vimos ali alguns momentos no Sub-19, bons golos, bons momentos de futebol. Sim. Bons golos, bons momentos de futebol e os Sub-19 dá gosto de ver jogar. Ou seja, é uma equipa que dá gosto de ver a forma como vai progredindo ao longo da época. Foi assim o ano passado, começou mal, foi progredindo, acabou em grande estilo e o Folha tem tido essa arte de saber fazer uma equipa que, à medida que o campeonato vai avançando, vai dando gosto de cada vez mais ver jogar. E acredito que esta possa ir pelo mesmo caminho. Sim, e o Folha leva 4 jogos e 4 vitórias. 12 pontos. Portanto, e o Folha é um homem de futebol, é um homem que viveu o futebol. Não é? Sim, sem dúvida. Portanto, viveu e continua a viver. Mas é um homem que a vida dele foi profissional, foi de futebol desde miúdo, desde os 17 anos ou 18. E obviamente, todos os escalões são importantes, desde o Sub-15 até antes do que isso, mas o Sub-19 é aquele último patamar antes de, neste caso, subir à equipa B, no que diz respeito ao Futebol Clube do Porto, e depois almejar a equipa A. E a verdade é que no plantel do Futebol Clube do Porto se percebe que há alguns jogadores, já não é só o Rubem Neves, como era há 2 anos atrás, já não era esporádico, cada vez mais. É muito importante este trabalho que nomeadamente, António Folha faz nestes 2 últimos anos. Vai para o terceiro. Muito importante, não é? Até porque a escola começa a escola, não é? A escola primária, a escola secundária, até chegar à universidade, que é... Eles vão chegar hoje, não é? Amanhã vão jogar. Portanto, é importante esta escola. Há jogadores que não tiveram a escola e foram grandes jogadores. Mas isso... São os fenómenos. São os fenómenos. Mas a escola é importante. E hoje em dia, quer a gente queira, quer não, em termos de plantel do Futebol Clube do Porto, já temos, em 27 jogadores, temos 8 ou 9 que vêm da formação do clube. Quer dizer, o André Silva, o Rubem Neves, o próprio Chidozi, que faz parte do plantel, o João Costa como terceiro guarda-redes. O André passou no Sub-19. O André passou, o próprio Otávio, que veio para a equipa B. Portanto, acabamos por ter muitos jogadores neste plantel que vêm da nossa formação.
E é também importante o trabalho, já agora, da equipa B de Luís Castro, joga amanhã com o Friamundo. Os inícios de temporada das equipas B são sempre mais complicados, entradas e saídas de jogadores. Quando há sucesso como houve o ano passado, e isso foi histórico ainda mais, porque os jogadores projetam-se também, é o objetivo da equipa Luís Castro, mas também foi uma aposta segura e, aliás, foi uma aposta que já recebeu logo no início, nesta segunda fase da equipa B, o Dragão de Ouro, e tem dado, de facto, frutos, tem sido uma aposta muito bem pensada por parte do Futebol Clube Porto. Eu acho que de época para época, desde desta segunda vaga das equipas B, o primeiro ano não foi tão conseguido, andou-se ali um bocadinho a ver como é que se havia de funcionar com este novo modelo, mas a partir do momento que se encontrou um caminho, e esse caminho tem sido seguido, tem dado frutos, e a equipa que no ano passado fez realmente uma coisa histórica, tínhamos lá jogadores que claramente passaram para outro patamar. Isso faz parte do crescimento deles e que eu estou convencido que 2 ou 3 deles podem ter um grande futuro no Futebol Clube Porto, e acredito que isso vai acontecer. E, portanto, além destes 7 ou 8 que eu digo que neste momento fazem parte, eu acredito que no próximo ano possam ser mais e daqui a 2 anos mais ainda. E isso é também muito, muito importante para a tal cultura do Futebol Clube Porto. E também aqui uma palavra para o Presidente, para o Pinto da Costa, que consegue manter os treinadores, caso Luís Castro e tal, a manter ali o mesmo treinador. Portanto, é um homem da casa, que já conhece tudo. Não? Com provas dadas cada vez mais, andou ali e tal, o ano passado campeão, este ano campeão outra vez, digo eu. Era bom. Não sobe divisão, mas é campeão, já é bom, portanto não pode. Mas mantém o Luís Castro, e isso é uma mais-valia. A equipa B, há pouco fazendo aquela analogia, se calhar não sendo a universidade, que é a equipa A, não é? É o ano de caloiro. É um ano muito, muito importante. Dá gosto ver esta equipa e a equipa do ano passado jogar, e dá gosto perceber que são jovens que conhecem profundamente o Futebol Porto. Conhecem tudo. Estes jovens, estes sub-19, conhecem tudo. Quando chegam à universidade, eles já sabem tudo. Portanto, eles só precisam depois é conhecer... Terem a experiência. A experiência, não é? Que é preciso, não é? Depois chegar lá acima, jogar contra o Roma, quer dizer, não é jogar contra o clube da B, que não é? Não vou falar em nome. Não desrespeitando lá o... Mas, não, e eles chegam lá acima, depois aquele patamar, e depois têm... A exposição mediática é outra. Os holofotes são outros, quer se queira, quer não. Os jornalistas são outros. E, portanto, não tem 2, tem 400. Claro. E tem toda a gente em cima dele, uma pressão diabólica, depois lá em cima. Mas eles já vêm preparados, não é? Dali de baixo e tal. Por alguém que defendeu as cores do Futebol Clube Porto, que é também português, como é óbvio, há um prazer especial de ver estes jovens. Fala-se, e ambas as vertentes, ou ambas as ideologias são válidas. Vir alguém de fora, mas com qualidade, ou criar-se alguém identificado com esta identidade, ainda que... Eu prefiro os jogadores da casa. Mas há também aqueles que vêm de fora e têm a identidade do Porto. Mas também não rejeito um grande craque para o Futebol Clube do Porto, não é? Claro. Um dos melhores jogadores que eu vi no Futebol Clube do Porto, que eu tive o prazer de jogar com ele, que foi o Teófilo Cobilhas, não é de rejeitar um jogador daqueles, não é? Nem o Madger, nem nada disto, não é? Estes são jogadores bem-vindos à nossa casa, quer dizer. E ajudam também à formação destes... E ajudam também, e nos ensinam. E ensinam-nos. Estes super craques vêm também para dar um ensinamento a nós. Não acaba por ser uma mais-valia para o grupo, ou seja, ter um plantel que estamos a falar de 20 e tal jogadores, tem que haver um certo equilíbrio, ou seja, é importante ter jogadores da casa que transmitem determinados valores, e é importante ter jogadores de um patamar que já estão superiores, mesmo estrangeiros, porque também isso permite dar valor a esses jogadores. Paulo, vamos ter de interromper agora esta agradável conversa para ir em direto com a Ana Filipa Gomes. Salvo erro, Ana, já a equipa a chegar a Lisboa, ao hotel que normalmente acolhe o Futebol Clube de Porto. É verdade, boa noite. A equipa do Futebol Clube de Porto já está nesta unidade hoteleira. A saída dos jogadores do autocarro foi bastante rápida, até porque, como já percebemos, houve umas peripécias pelo caminho, a equipa foi obrigada a trocar de autocarro e, portanto, foi uma saída muito rápida, até porque é preciso ser célere nestas situações, a hora já está adiantada e há aqueles compromissos, aqueles planos que são previamente estipulados e que este ligeiro atraso obrigou a alterar, daí ser importante promover aquilo que é a saúde dos atletas, o descanso, a alimentação, e por isso essa foi a principal preocupação dos responsáveis do Futebol
Futebol Clube do Porto. Não houve muito tempo nem para conversas, nem para imagens, nem para fotografias. Os jogadores entraram de imediato para esta unidade hoteleira, onde vão então fazer a refeição da noite, para depois poderem, obviamente, descansar antes dessa partida importante de amanhã em Alvalade. Alguns adeptos foram-se concentrando aqui junto ao Hotel Alto e já dispersaram, entretanto, até porque não havia muito bem a certeza da hora que o Futebol Clube do Porto poderia chegar aqui a Lisboa. Muitos foram dispersando, outros mantiveram-se aqui. Por agora tudo bastante mais calmo, os jogadores já estão no seu descanso a preparar esse desafio de amanhã. Quanto a nós, com certeza que a partir de domingo, amanhã, obviamente, estaremos a acompanhar a par e passo tudo o que é o dia do Futebol Clube do Porto. Muito obrigado, Ana Filipa Gomes, por nos trazer então estas últimas informações sobre a chegada da equipa do Futebol Clube do Porto a Lisboa. Já são 11 da noite, por isso agora há que descansar. Nós também aqui vamos para o descanso. Muito obrigado ao Paulo Bizarro e também ao Albertino pelas presenças e pelos comentários, aquilo que acrescentaram a esta discussão. Nós voltamos amanhã com as emissões sobre o jogo da equipa principal do Futebol Clube do Porto com o Sporting a partir das 4 da tarde. Conto consigo desse lado. Até amanhã.